Fala, Senhor, ao nosso coração, ó Pai. Fala, Jesus querido. Fala, Senhor. Glória, glória a Deus. Fala na boca deste irmão, desta irmã. Fala mesmo, Senhor, na minha boca, Jesus, as verdades divinas, ó Deus. Me dá a sabedoria do Teu Espírito Santo, Jesus, para ministrar Tua santa palavra. Usa-me, ó Deus, no abrir da boca, Senhor, para anunciar a Tua sã doutrina, para anunciar, Senhor Deus, as Tuas verdades. Em nome de Jesus, Senhor Deus, santifica o meu corpo, minha alma e meu espírito, ó Deus do céu. Jesus, joga por terra todo mal, Senhor, que tenta contra a minha saúde. Glória a Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Fortalece-me aonde eu sou fraco, Jesus. Toma-me, ó Deus, pela mão direita. E venha, Jesus, e venha, meu Deus, me ajudar. E venha me fortalecer, meu Jesus. Senhor Deus, fortalece esta irmã que está fraca na fé. Fortalece este irmão, Senhor, que está fraco na fé, Senhor Deus. Jesus, no último dia desta campanha, meu Deus, surpreende este irmão com mais força para te buscar. No último dia desta campanha, Senhor, alegra esta irmã, Senhor Deus, este irmão, Jesus, com a conversão de uma alma, com a conversão de tua parentela. Senhor nosso Deus, visita toda a nossa parentela em geral, Senhor, das criancinhas, ó Deus, até os idosos, e faz lá a tua obra, Senhor Deus, dos nossos irmãos até os nossos avós. Venha operar, venha salvar, Jesus. Estende tuas mãos poderosas, Ori Calabasurianda Arabácia, em nome de Jesus, Ori Calabai. Senhor Jesus querido, Orimiandastei, Oriminasteri Calabaia, Jesus, Jesus, filho de Davi, Ori Calabaia, em nome de Jesus Cristo, Senhor dos exércitos. Fala, Senhor, na boca deste irmão, em nome de Jesus, Senhor nosso Deus. Jesus, aperfeiçoa agora, meu Deus, ao dom da cura divina na minha vida. Aperfeiçoa, Jesus, o dom da revelação, toda a tua palavra, aos dons, Senhor, a qual o Senhor me entregou para fazer a tua obra, Jesus, a qual não são os meus, mas é do Senhor. Ori Calabasurianda Arabai. Senhor Jesus querido, Senhor Jesus que é tremendo, venha operar, Senhor Deus, na minha vida. Ori Calabarraia, Ori Calabastéria, Rimi Calabastu, Riminasteri Calabassi. Em nome de Jesus, ó meu Deus, opera, Jesus, na vida deste irmão, opera na vida desta irmã, Senhor Jesus. Senhor dos exércitos, cobre com teu sangue, meu Deus amado, a nossa irmã Franciele, Senhor, dá um livramento aí agora, Jesus. Toca mesmo, Senhor, dando um livramento lá. Sim, Jesus querido, Jesus bendito, Jesus poderoso, Jesus que é tremendo, Jesus que é fiel. Queima agora, meu Deus do céu, a este espírito do acidente, Senhor Deus, que está tentando, Senhor, contra a vida do nosso irmão Elisaí. Glória a Deus, glória a Jesus. Senhor dos exércitos, vai tocando, Senhor. Glória a Deus nas almas, para que eles venham se converter a Ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, tira a dureza do coração deste homem, tira a dureza do coração desta mulher. Senhor Jesus, me ajuda, meu Deus, a dar, meu Pai amado, um bom trabalho para Ti no Teu Evangelho, mas que longe de mim venha ser, ó Deus, de eu, Pai meu, dar trabalho para Ti, para o pastor Eduardo, Senhor, mas venha me ajudar, Jesus, que eu venha trabalhar, Senhor Deus. Glória a Deus, ó Deus do céu. Senhor Jesus, grande e poderoso Senhor, fala, Senhor, no ouvido desta irmã que o Senhor a ama. Fala no ouvido deste irmão que o Senhor o ama, Senhor. Olha quanta luta, quanta dificuldade que o teu povo tem passado. Olha este irmão, Jesus, que está tão desfalecido, Senhor, que já começou até a duvidar que o Senhor o ama, por causa desta situação do desemprego, por causa, meu Jesus querido,
por causa, Deus Santo, dessa situação, ó Deus querido. Glória a Deus, glória ao Rei Jesus, grande e tremendo Senhor, grande e tremendo Pai. Opera Jesus, opera em nós, opera Jesus, opera na minha vida. Senhor, grande Deus, vai tocando, Senhor, em nós. Toque em meu coração agora, Jesus. Tira toda a soberba, meu Deus. Tira toda a vanglória, todo o orgulho próprio. Tira, Jesus, todo ciúme, inveja. Senhor Deus, que longe de mim, Senhor, que os meus lábios venham ser contendeiros. Que longe de ti, Senhor Deus, que os meus lábios não venham ser lábios fofoqueiros, enganadores. Senhor Jesus, perdoa o meu falar, perdoa as minhas palavras ociosas, orimandagassurianda, arabacandastei, em nome de Jesus, oricalabácia. Jesus querido, fala mesmo, Senhor, fala nos ouvidos deste irmão, que o Senhor é com ele, porque se o Senhor é por nós, quem será contra nós, Senhor Jesus? Senhor, acampa aqui agora os teus anjos, ó Deus, em volta da tua igreja, em volta do teu povo, Senhor. Guarda mesmo, Senhor Jesus, meus irmãos e irmãs, ó Pai, das tuas igrejas pentecostais do Filho de Deus. Jesus, visita lá, Senhor Deus. Glória a Deus, Senhor Jesus, o nosso pastor Miguel, Senhor, lá em Bujaru, Senhor. Fortalece lá o teu servo, teu filho. Cobre ele lá com teu sangue, meu Deus. Entrega lá, vence a vitória. Abre lá, Senhor Deus, a porta financeira. Abençoa, Jesus, o teu servo a cada dia, Senhor. Na pregação da tua doutrina, nas revelações do alto, Senhor, nas revelações divinas e tremendas do teu Espírito Santo. Meu Jesus, fortalece o pastor Maruzan, Senhor. Toma o teu servo pela mão direita e abençoa o teu servo, Senhor. Venha esforçar ele como o Senhor tem nos revelado, Jesus, para que ele venha, Senhor. Glória a Deus, a fazer aquilo, Senhor, a qual o Senhor o chamou. Glória a Deus, ó Deus do céu. Conduz o teu servo, Senhor, a oração de madrugada, em nome de Jesus Cristo, Senhor dos exércitos. Visita, Senhor Deus, glória a Deus, o diácono irmão Senhor Jesus, que está responsável, Senhor, nesta congregação, como pastor dirigente, Senhor Jesus. Fortalece o teu servo, usa na sabedoria, Senhor, para exortar as almas. Sim, nosso Jesus querido, usa o teu servo, Senhor, na inteligência, Senhor. Grande Deus, poderoso Senhor. Visita lá, Jesus, o pastor Adriano, Senhor. Cobre ele com teu sangue, Senhor. Livra lá o pastor Adriano de todo mal. Venha dar saúde, Senhor, física. Venha abençoar a vida espiritual do teu servo. Abençoa, Jesus, o pastorado, Senhor, a qual o Senhor já entregou o teu servo. Em nome de Jesus, Senhor. Visita lá a irmã Andréia, cobre ela com teu sangue. Visita lá o arco, Senhor, que aquela vida venha se converter a ti verdadeiramente, Jesus. Grande e poderoso Senhor, grande Jesus amado. Todos aqueles, ó Deus, que estiver usando de engano no nosso meio, Jesus, venha repreender agora, meu Deus do céu, toda legião de Satanás. Sai, demônio do engano, sai, demônio do inferno. Tu, glória a Deus, que tem feito este irmão, esta irmã, que escondeu o pecado debaixo do travesseiro, colocando este irmão com medo, glória a Deus, para não confessar, com medo de passar vergonha. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Sim, nosso Senhor da glória. Não deixarão, Senhor, que nenhum de nós, ó Pai, venha encobertar nosso pecado. Sim, Jesus, porque grande é a verdade, Senhor Deus. O homem tem que ter vergonha, Senhor, de pecar contra ti. Mas na hora de confessar, Senhor, o homem tem vergonha, a mulher tem vergonha. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, faz a tua obra, Senhor, no nosso meio. Sim, nosso Deus, joga agora por terra, Jesus, este espírito do diabo, Senhor, que é o espírito, ó Deus amado, do falso profeta. Sai, demônio caboclo profético, sai, demônio do beberrão, sai, espírito das drogas,
em nome de Jesus Cristo, meu Deus, liberta e salva, Senhor, ao usuário traficante de drogas, liberta e salva, Senhor Deus, os beberrões, salve e liberta, Senhor Deus, os mendigos e andarilhos, moradores de rua, salve e liberta agora, Jesus, ao fumante, aleluia, Senhor dos exércitos, liberta e salva, meu Deus, o João Vitor, meu Deus, filho do nosso irmão Isaí, grande Deus, poderoso Senhor, visita nossa irmã Sueli, Senhor, dá ela saúde, conforme o teu querer, em nome de Jesus, ó Pai, grande eterno Deus, vem abençoar, Senhor Deus, aleluia, jovens solteiros, preparando, Senhor Deus, uma esposa, meu Pai, doutrinária para este irmão, um esposo doutrinário, meu Deus amado, para este irmão, Jesus, prepara mesmo, Senhor, um bom casamento, Senhor, para o nosso irmão Valdemir, glória a Deus, para o nosso irmão Luiz Evandro, para o nosso irmão Oséias, para o nosso irmão, Senhor Jesus Olimpo, Senhor da glória, vem abençoar, Senhor Deus do céu, repreende agora, Jesus, este espírito do divórcio, Senhor, que está rondando agora, Senhor Deus, o casamento deste irmão, o casamento deste irmão, sai Satanás, em nome de Jesus, tu não pode contra o sangue do nosso Senhor, espírito da enfermidade, aonde tu estiver, caia por terra e saia deste homem, saia desta mulher, porque o sangue de Jesus Cristo tem poder ali, calabasturiando, arabacando as terras, em nome de Jesus, Senhor, orima da gassurianda, Senhor Deus e Pai, cobre Jesus e queima agora, sai espírito da morte, sai demônio maligno, Senhor Jesus, aumenta a nossa fé em Ti, Senhor, aumenta o amor em nosso coração, aumenta, Jesus, o tremor em nossa vida, orima da gassurianda, Senhor Deus de poder, Senhor Deus de maravilhas, ori calabácia, Jesus, 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 toca, Senhor, toca, meu Pai, fortalece o que está fraco na fé, Senhor, dá alegria ao triste, dá gozo ao depressivo, dá paz, aleluia, Senhor, para este que está passando tanta luta, Senhor, Jesus, abre as portas de emprego, Senhor, para o nosso irmão Adriel, em nome de Jesus, Senhor, entra com socorro, Senhor, na vida da nossa irmã Roberta, em nome de Jesus, Senhor, grande Deus e grande Pai do nosso Jesus, opera mesmo, Senhor, Jesus, visita este esposo descrente, meu Deus, que tanto trabalho tem dado à esposa, glória a Deus pela rebeldia, glória a Deus, visita e salva lá, Senhor Deus, entrando com a libertação, em nome de Jesus Cristo, e calabácia, visita, Senhor Jesus, glória a Deus, aquela esposa descrente, Senhor, que já tem dito para o marido muitas vezes, ou é eu ou é esta igreja, mas este servo do Senhor tem honrado a Ti dizendo, é o meu Deus, esta igreja de doutrina que vai me levar aos céus, porque a salvação é individual. Aumenta, Senhor Jesus, e honra este irmão que tem esta fé tão grande, Senhor, de dizer não para o pecado, Jesus, de dizer não para a idolatria, Senhor nosso Deus, Jesus, socorre, meu Deus do céu, a este homem, esta mulher, Senhor, que estão desempregados, ó Deus, que está, meu Pai amado, com medo de serem despejados, ó Deus, glória a Deus, ó Deus do céu, porque está chegando o dia do aluguel, sim, Jesus, olha as despesas da casa deste homem, desta mulher, deste pai de família, está acabando, Senhor Deus, este homem, Senhor, que olha, Senhor Jesus, para um pote de arroz, e vê somente lá, Senhor Jesus, 2 xícaras, ori calabaçuriando arabai, toca lá, Senhor, e multiplica, da mesma maneira, Jesus, que o Senhor multiplicou, meu Pai amado, o azeite, glória a Deus, no tempo de Elias, de Eliseu, Senhor da glória, Senhor querido, olha esta mãe desesperada, Jesus, de tanto olhar, Deus meu, de tanto olhar, Pai amado, glória, glória a Deus, pelas faltas, ó Deus amado, glória a Deus, para a tua pequenina filha, Senhor Deus, faltou na mamadeira, chupeta, Senhor, as fraldas, glória a Deus, aleluia, Jesus, mas o Senhor é grande,
para operar, o Senhor é grande para abençoar, Senhor Deus. Sim, Jesus, o Senhor diz na tua palavra, Senhor Deus, que os passarinhos não plantam, não colhem, nem se ajuntam em celeiros, mas o Senhor, ó Deus, é quem os abençoa, é o Senhor, ó Pai, que os socorre. Nos ajuda, Jesus, a ser felizes como os passarinhos, ó Deus, que estão em liberdades, ó Pai, glorificando e exaltando o Senhor. Olha quantos, ó Deus, que têm a liberdade da sã doutrina, Jesus, para andar, Senhor, em santidade, mas quer tornar, Senhor Deus, a prisão e o cativeiro de Satanás. Mas o sangue de Jesus tem poder ali, calabaçuri andarabai. Jesus, 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 vem abençoar, Senhor, venha trabalhar, Senhor Deus, nas vidas dos novos convertidos, e venha os preparar para se batizar, ó Senhor. Jesus, Senhor dos exércitos, prepara mais almas, Senhor, pelo nome e pelo sangue de Jesus Cristo, Senhor dos exércitos. Glória a Deus, Jesus. Ó Senhor Jesus, aqui estou mais uma vez na vossa santa presença, me humilhando, suplicando o vosso perdão e a vossa misericórdia. Glória, 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 glória. Deus, aleluia. Santo, 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 santo é o nome do Senhor Jesus. Ó Pai Santo e Todo-Poderoso, em nome do vosso amado Filho Jesus, eu lhe peço que me perdoe todos os meus pecados, o que eu lembro e o que eu não lembro. Tem misericórdia de mim e da minha família em todos os sentidos de nossas vidas. Tem misericórdia dos meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, dos meus irmãos e minhas irmãs de sangue, dos meus cunhados e cunhadas, sobrinhos e sobrinhas, da minha parentela em geral. Tem misericórdia dos meus vizinhos e vizinhas, dos meus amigos e inimigos e daqueles que me perseguem. Tem misericórdia dos injustiçados, dos enfermos, daqueles que estão presos na cadeia, nos presídios. Tem misericórdia do desempregado, pai de família que está desesperado neste momento, dos moradores de rua, das pessoas que estão sem teto. Obrigado por eu ter um teto. Enfim, Senhor Jesus, tem misericórdia de todos nós, porque a vossa misericórdia é grande e poderosa para alcançar a todos nós. Glória, 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 glória a Deus, aleluia. Tudo posso naquele que me fortalece. Senhor Jesus, vem libertar as pessoas que estão no lamaçal do pecado, das pessoas que é prisioneira de Satanás, das pessoas que estão desviadas, das pessoas que estão na droga, no álcool, no cigarro, na prostituição, na idolatria, na fornicação e no adultério. Ó Senhor Jesus, continue sempre sondando nossos corações e sempre nos libertando dos nossos pecados todo santo dia, porque a vossa misericórdia é grande a cada um de nós que está sempre na vossa presença. Glória, 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 glória a Deus, aleluia. Tudo posso naquele que me fortalece. Ó Senhor Jesus, eu lhe peço também, sempre nos ajuda a estar aqui na vossa presença, porque o Senhor sabe o quanto que somos fracos, porque só o Senhor vê o nosso profundo e o escondido. Se não é a vossa misericórdia, não temos força nem para vir para a igreja, principalmente quando o inimigo só quer nos destruir. Então que o Senhor sempre venha nos ajudar e nos fortalecer, para nos estar sempre na vossa presença, sempre glorificando o nome do Senhor, sempre adorando o Senhor e sempre agradecendo todo dia a vossa misericórdia no meio de cada um de nós. Senhor Jesus,
Obrigado pela assistência recebida, pelos livramentos de acidentes e principalmente de todo o mal. Obrigado, Senhor Jeová, por ter nos dado o seu Filho unigênito para nos salvar. Obrigado, Mestre Jesus, por ter dado a sua vida pelos nossos pecados. Obrigado, Senhor Jeová, pelo presente que me deu, que é a minha vida. Obrigado, Senhor Jesus, por tantas maravilhas, todo dia sem cessar. Glória, 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 glória a Deus, aleluia. Tudo posso naquele que me fortalece. Senhor Jesus, vem nos visitar todo santo dia, abençoando toda a sua igreja, para que a gente sempre permanece na vossa presença. Abençoe o pastor Eduardo e a sua família e os outros pastores, para que eles continuem firmes nessa obra que o Senhor permitiu para a salvação de nossas almas. Glória, 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 glória a Deus, aleluia. Tudo posso naquele que me fortalece. Senhor Jesus, dirige os meus passos no caminho da salvação. Ajuda-me a viver na santidade, na sã doutrina. Eis-me aqui, Senhor Jesus. Faça-se em mim a vossa vontade e capacita para me entregar o vosso santo Evangelho com amor e sinceridade. Que o Senhor sempre venha colocar as palavras na minha boca, porque só o Senhor que nos ajuda a estar presente todo dia na vossa santa presença. Ó Senhor Jesus, eu lhe peço também, segura na minha mão para me fazer a obra do Senhor, porque de mim eu não tenho capacidade, sempre conto com a vossa misericórdia, todo dia sem cessar. Glória, 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 glória a Deus, aleluia. Tudo posso naquele que me fortalece. Senhor Jesus, eu lhe peço, tem misericórdia desse miserável pecador, que diante de ti sou um pó eterno. Perdoa todos os meus pecados, a minha iniquidade, as minhas transgressões. Fica conosco, Senhor Jesus, nos ajudando, nos abençoando e sempre nos fortalecendo na vossa presença, porque só o Senhor é misericórdia todo o tempo a cada um de nós. Senhor Jesus, aumenta minha fé para mim não perder a salvação, porque um minuto sem o Senhor a gente perde a salvação. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não nos deixei cair na tentação, livra-nos do mal. Amém. Senhor Jesus, eu me conserto diante de Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Escreve meu nome no livro da vida e sela com Teu sangue, para que eu venha ter a salvação. Perdoa todos os meus pecados que eu cometi até aqui. Me ajude a ser fiel até a tua vinda, até a minha morte. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Tudo posso naquele que me fortalece. Ó Senhor Jesus, que o Senhor sempre venha ter misericórdia de nós. Graças a Deus. Aleluia. Glória, 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 glória a Jesus, aleluia. Senhor Jesus, quebra meu orgulho para que eu seja uma pessoa humilde. O sangue de Jesus tem poder para me livrar de todo mal. Senhor Jesus, cubra-me com teu sangue, para que nenhum mal me atinja, principalmente as armadilhas de Satanás que só querem destruir. Ó Senhor Jesus, eu lhe peço também, sempre misericórdia, que toda honra e toda glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao doce Espírito Santo, para todos sempre, e sempre que está sempre no meio de nós, nos ajudando e nos abençoando todo o santo dia de nossas vidas. Senhor Jesus, vem libertar os irmãos e as irmãs
que está nas igrejas do falso profeta. Liberta meus irmãos e minhas irmãs de sangue para que eles venham ter a salvação. Liberta todas as pessoas deste mundo, todas as famílias deste mundo, todos os jovens e jovens que estão no caminho errado, precisando tanto da vossa misericórdia, porque só o Senhor tem o poder do céu e da terra para nos libertar sempre dos nossos pecados. Se não é o Senhor na nossa vida, como seria o Senhor Jesus? Que o Senhor sempre venha ter misericórdia de nós. Senhor, pessoas, meu Pai, vai queimando, ó Deus e Pai, todas as obras perversas e satânicas dessa noite, ó Pai, traz as almas para a vossa casa, só o Senhor é digno as de almas honra para e a vossa glória, presença, pois o Senhor reina de eternidade e eternidade, e antes de todas as coisas fossem formadas, o Senhor já existia, o Senhor é Deus, e o Senhor tudo vê, tudo contempla. Senhor Jesus, neste momento de oração, nós pedimos a Ti perdão pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, pela nossa fala ociosa, nosso olhar imprudente, os pensamentos vãos e perversos, que muitas vezes Satanás nos acerta, seja na mente, seja no coração. Nos ajuda, meu Deus, a repreender, em nome de Jesus, toda seta maligna, todo dardo maligno e perverso de Satanás. Nos ajuda a vigiarmos, meu Deus, para que nós não venhamos a dar ocasião ao diabo. Eu peço a Ti, Senhor, perdoa as nossas fraquezas, pois nós somos fracos, mas a cada dia pedimos a Ti força para nós não errarmos, força para nós não pecarmos. E se porventura falharmos, meu Deus, pedimos que o Senhor venha nos perdoar, pois nós sabemos, meu Pai, que nós não somos melhores do que os outros não, mas nós estamos a cada dia, meu Deus, buscando, meu Deus, de Ti a perfeição, a estatura do varão perfeito, a estatura, Senhor, conforme o Senhor deseja, que cada um de nós venhamos a estar na obra do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, pois muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, poucos querem renunciar ao seu ego, o seu querer, a sua vontade, e fazer a vontade do Senhor, pois a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável, mas muitos querem, Senhor, ensinar a Ti. Ó Jesus, tem misericórdia de nós, nos ajuda, meu Deus, nós não queremos colocar o Senhor na parede, meu Deus, mas em cada circunstância, em tudo que o Senhor permite em nossas vidas, nós virmos glorificar o nome do Senhor, nós virmos adorar a Ti, meu Deus, na beleza da vossa santidade, pois o Senhor reina de eternidade em eternidade. Senhor, purifica as nossas vestes espirituais, para que as nossas vestes espirituais venham ser mais altas do que a neve. Não nos deixe, meu Deus, nós nos contaminarmos com as coisas deste mundo, pois tudo deste mundo vai passar, mas essas palavras do Senhor não passarão. As palavras do Senhor permanecem de eternidade em eternidade, porque as palavras do Senhor são palavras de vida eterna. As palavras do Senhor são palavras, meu Deus, ó Jesus, de edificação. Pois muitas vezes, meu Deus, as pessoas não entendem, não compreendem, meu Deus, que a palavra do Senhor é discernida espiritualmente. Muitos estão na carne, meu Deus, e querem ali procurar na palavra do Senhor uma coisa ou outra, para que ali venha dar uma desculpa para apoiar o seu pecado. Mas o pecado do Senhor não apoia. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio, é verdade, mas que antes venha se arrepender e viva, Ramanasso Menará, Serei Plantará. Eu peço a Ti, Senhor, venha, Senhor, nos dar força e graça, venha, Senhor, nos fortalecer onde nós estamos fracos, abençoa o nosso ministério, a nossa vida espiritual, ministerial, nos ajuda, meu Deus, a vigiarmos mais.
Porque muitas vezes nós erramos porque nós damos ocasião ao maligno, a Satanás, e ali pecamos contra o Senhor. Mas nos ajuda, meu Deus, a nós não ali brincarmos de sermos crentes, mas a cada dia nós termos, meu Deus, o temor em nossos corações, pois o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Eu peço a Ti, Senhor, venha lavar as nossas mechas espirituais com o vosso sangue. Venha tirar toda a manchinha do pecado, meu Deus. Venha nos ajudando, meu Deus, a cada dia nós fazermos a vontade do Senhor. Muitas vezes, meu Deus, no meio da luta, no meio da prova, nós nos animamos, pois verdadeiramente somos carne. Pois verdadeiramente, meu Deus, a nossa carne ali, Senhor, tem algo ali que faz a gente ali, às vezes até desacreditar, e o próprio Satanás também lança setas, para que nós venhamos ali a desfalecer na fé. Mas eu peço a Ti, Senhor, venha aumentar a fé da Tua igreja, venha aumentar a fé de cada um dos meus irmãos e irmãs, para que nós não venhamos a olhar para as coisas deste mundo, mas venhamos a olhar para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. O Senhor que cuida de nós, meu Deus, em todos os instantes. O Senhor conhece o nosso levantar, o nosso agir durante o dia, o nosso deitar. O Senhor vê o nosso pensamento e a intenção. O Senhor sonda o profundo escondido de cada coração. Perante a Ti não podemos esconder sequer um pensamento. Senhor, purifica os nossos pensamentos com o vosso sangue. Venha nos revestindo, meu Deus, de todas as armaduras celestiais, para que nós venhamos a estar firmes, meu Deus, pois nenhuma prova virá sobre nós sem que o Senhor não dê a porta de escape. Mas muitas vezes a prova demora mais tempo, é por causa das nossas murmurações, é por causa das nossas reclamações, é porque nós não somos gratos e nós ali vivemos ali como o povo de Israel, reclamando, eu quero isso para viver, eu quero aquilo. E muitos esquecem que a graça do Senhor é que basta na nossa vida. Se o nosso nome está escrito no livro da vida, é o que basta. Pois muitos ali se alegram por ali ter autoridade sobre os espíritos imundos. Muitos se alegram, meu Deus, por poder ali fazer coisas ao Pai ali. E ali a pessoa orar e a pessoa ser curada. Mas o Senhor fala, alegrai-vos pelo vosso nome está escrito no livro da vida. Pois muitos acham que o dom vai salvar. Muitos acham que o capa vai salvar, mas o dom não vai salvar ninguém. A salvação ela é individual, nos ajuda, meu Deus, a nós não brincarmos com o Senhor, porque o Senhor é amor, é justiça, mas o Senhor também é fogo consumidor. Quem pode brincar com o Senhor e permanecer de pé? Porque ali, Senhor, nós sabemos, meu Pai, que o ser humano muitas vezes, quando está numa iniquidade, no pecado, não conhece ali a palavra do Senhor, fala tantas bobagens, mas depois que conhece a palavra do Senhor, o Senhor fala, e conhecereis a verdade vos libertará. E a palavra do Senhor tem libertado a muitos, e muitos ainda vão ser libertos, meu Deus, pois é chegado o tempo, meu Pai, é chegado o tempo, meu Deus, que o Senhor tem chamado os verdadeiros adoradores e criadores em espírito e em verdade. Aqueles que não têm comprometimento com o mundo, mas que têm comprometimento com o Senhor. E o Senhor quer, meu Deus, de nós mais, meu Deus. Nos ajuda a nós fazermos mais para Ti. Sem soberba, sem orgulho, sem vanglória, porque muitas vezes nós oramos ali meia hora, se oramos 1 hora, 2, 3, 5, 10 horas, nós não devemos ali ficar se amostrando não, mas o que nós devemos fazer é fazer em secreto, para que o Senhor venha, Senhor, abençoar, venha visitando a cada um dos seus irmãos e irmãs, abençoa o seu ministério, a sua vida espiritual, visita a sua parentela, entrega a vitória, meu Deus, a este irmão, a esta irmã que está pedindo algo do Senhor, e até agora ainda não chegou a providência, mas nós sabemos que tudo é no tempo determinado pelo Senhor.
Nós sabemos que o sol nasce, meu Deus, para todos, para os ímpios e os justos, meu Pai, mas somente aqueles que tiverem compromisso com o Senhor, o Senhor terá compromisso com o Pai. Eu peço a Ti, meu Deus, venha cada dia nos preparar para a vida do Senhor, para o arrebatamento, para que nós venhamos a estar, Senhor, conforme é a Vossa palavra, enquadrados na palavra do Senhor, sem nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda, mas fazendo a nossa vontade, pois muitos estão errando, muitos estão perecendo, pois querem fazer da sua maneira, da sua forma, e não é da sua jeito. É da maneira do Senhor, é da vontade do Senhor que devemos fazer. Eu peço, Senhor, vai visitando os hospitais, as clínicas de recuperação, os manicômios, os presídios, meu Pai, vai visitando as almas, meu Deus, que estão no pecado, na prostituição, no adultério, que estão neste momento ali, Senhor, na prostituição, pecando contra o Senhor. Visita também, Senhor, os que se encontram neste momento, meu Deus, ali pensando em se suicidarem, pensando em colocar uma corda no seu pescoço, meu Pai. Quantos estão se cortando, meu Deus, porque Satanás tem falado, vai lá e se corta, e ali estão cortando os seus pulsos, as suas mãos. Meu Deus, repreende esse Satanás, meu Pai, que veio, Senhor, ali, Senhor, tirar o sossego, a paz dos moradores da terra, que veio, Senhor, causar destruição sobre a face da terra. Senhor, venha nos dar o discernimento, meu Pai, o que é do Senhor e o que não é. Não nos deixa blasfemarmos contra o vosso Espírito Santo e ali perdermos a salvação e ali sermos condenados ao fogo do inferno de eternidade em eternidade, pois muitos não têm vigiado. Eu peço a Ti, Senhor, nos ajuda para a honra e para a glória do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. O Santo Deus com a parte de Jesus. Amém. Quem está feliz com Jesus, dá glória a Deus. Jesus é fiel, né, meus irmãos? Estamos aqui, pela misericórdia do Senhor, término da nossa campanha. Amém? Eu vou convidar a nossa irmã Sueli a fazer o louvor. Amém? Vamos receber a serva do Senhor com palmas. Amém? Glória a Deus, seja fiel, Deus está nesse lugar. Amém, Jesus? Graças a Deus. Deus seja louvado. Hoje quem vai estar pregando é a nossa irmã Neobaíse. Glória a Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Vamos chamar a igreja, a Santa Gloriosa Paz do Senhor Jesus, amém? Amém. As nossas vidas. Oh, minha vida, glória a Deus. 117. Glória a Deus, aleluia. Salmos 117. Aleluia, Jesus. Salve o Senhor é Deus, aleluia. Digno de todo louvor, de toda adoração, aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória, glória, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao doce Espírito Santo do Senhor, Espírito Santo da verdade. Salmo 117. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Glória a Deus. Convite à adoração. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor, amém? Amém. O nome que é para o Rei Jesus com palmas. Glória a Deus, concederemos essa oportunidade. Que calor é esse em volta do altar? Que calor é esse em volta do altar? Mas que calor é esse em volta do altar? É o poder de Deus que está nesse lugar. É o poder
Vou louvar no 13. E perdi a igreja. Glória a Deus. Jesus comprou-me do mundo aqui, palavras doces são para mim. Jesus comprou-me e vai me dar eterno gozo celeste lá. Jesus comprou-me e vai me dar eterno gozo celeste lá. Jesus comprou-me da escravidão, a paz eu gozo por seu perdão. Sou desprezado num pouco aqui, mas eu espero gozar ali. Sou desprezado num pouco aqui, mas eu espero gozar ali. Jesus comprou-me e eu fiquei pra sempre livre da dura lei. Agora espera até ele vir, pra que me leve ao seu porvir. Agora espera até ele vir, pra que me leve ao seu porvir. Ouvide, amigo, e junto a nós, ouvi depressa do céu a voz. O que demora não chegará, porque se perde e morrerá. O que demora não chegará, porque se perde e morrerá. Jesus comprou-me e me dará lugar às mesas que esperam lá. Ouve o convite do pecador, pois Jesus Cristo é o Salvador. Ouve o convite do pecador, pois Jesus Cristo é o Salvador. E mais palmas para Jesus. Mais alguém? Vamos estar recebendo nosso irmão Olinho com palmas bem alegres. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Vou louvar o 169. Glória a Deus. Longe do Senhor andava, no caminho de horror, pois Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer a Deus Jesus, ter a graça e o repouso e ficar aos pés da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também
quem te chama, pois deseja te salvar. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Vamos estar recebendo nosso irmão Adriel com palmas bem alegres para Jesus. Glória a Deus. Cumprimento, irmãos, com a paz do Senhor. Amém? Amém. Eu louvar o hino número 17. Para a glória de Deus. Glória a Jesus. Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Que horas de vida tão doces pra mim, Jesus me convida que eu suba pra cima da vida voando sem nenhum temor, acima buscando do véu o amor. Que doce ventura, que aspecto feliz, que nova natura, minha alma bendiz. Do mar o bramido, da brisa ao lago, da ave o capítulo de doce amor. Me falam sentidos, acordes do céu, me trazem aos ouvidos os hinos de Deus. Minha alma ansiosa já quer percorrer a senda gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, ó que luz sem véu, Jesus me revela, mistério do céu. Glória a Deus, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mais alguém? Põe um anjo aqui, Senhor, põe um outro lugar, põe um lá na porta e outro no altar. Põe um anjo aqui, Senhor, põe um outro lugar, põe um lá na porta e outro no altar. Vamos estar recebendo o obreiro Gabriel. Vamos glorificar a Jesus. Glória a Jesus. Salve toda a igreja na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem exalta Jesus, igreja, com as palmas. Glória a Deus. As palmas não é para mim, homem pecador, mas é para o Rei Jesus. Vamos louvar a Deus? Igreja que não dá glória, não tem o poder de Deus. Igreja que não glorifica, não tem o Espírito Santo. Igreja que não obedece, não vai morar no céu. Igreja que não santifica, não pode agradar a Deus. Igreja sem oração é igreja sem unção. Igreja que não jejua é igreja fracassada. Igreja sem doutrina é igreja derrotada. Vamos tomar cuidado com as igrejas portas largas. Queima Satanás, Jesus, queima, queima ele. Queima Satanás, Jesus, queima Satanás. Manda fogo nele, Jesus, queima Satanás. A tua igreja grita, Jesus, queima, queima ele. A tua igreja grita, Jesus, queima, queima ele. Aonde ele estiver, Jesus, queima, queima ele. Aonde ele estiver, Jesus, queima, queima ele. Glória a Deus, aleluia. São hinos, glória a Deus, são corinhos na minha composição. Quero chamar a minha esposa, glória a Deus. Glória a Jesus, quero deixar ela, glória a Deus. Escolher, glória a Deus, o hino. Vamos receber ela com mais palmas para o Rei Jesus.
paz do Senhor, amém? Estaremos louvando o louvor número 5. Aleluia. Espírito, alma e corpo, oferta a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oração de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar, ó desce fogo santo, do céu vem cruz selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois desde sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar, ó desce fogo santo, do céu vem cruz. Espírito divino, sedenta alma pede a ti a salvação. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar, ó desce fogo santo, do céu vem cruz selar. E mais palmas para Jesus. Com palmas bem altas. Glória a Deus. Aproveita a igreja com a paz do Senhor, amém? Eu vou louvor da Santa Cristã, número 34. Eu peço de toda a igreja e estarei convidando meu pai para estar louvando comigo, amém? Vamos receber o certo do Senhor com mais palmas para Jesus, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Não feito beijo o coração, porque eu sempre sou
Receba a serva do Senhor com palmas de glorificação. Aleluia, Jesus. Saúde a nossa igreja, passando os poderosos para o Senhor Jesus. Amém? Vamos agradecer ao Senhor com 210. 210. Glória a Deus, aleluia. Fala, fala, Senhor, nesta hora, que ansioso te quero ouvir. Teu falar dá valor e restaura, e mais sábio me faz no porvir. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde, repouso supremo, de alegria e paz eterna. Fala, fala, Senhor, que conservo tuas palavras de vida e vigor. Estou pronta a seguir-te com zelo, pelas tuas veredas de amor. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde, repouso supremo, de alegria e paz eterna. Fala, fala, Senhor, que eu ouço tuas palavras com todo fervor, pois conduzem ao eterno repouso. São conselhos muito ricos de amor. Ó bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde,
oportunidade de voltar para Jesus. Aleluia, Jesus. Quem veio aqui para adorar? Então adore. Quem veio aqui para glorificar? Então glorifique. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Esquece os seus problemas. Se seus problemas vá para fora agora. Aliás, nem fica em casa, né? Mas se peça para que o Espírito Santo, nessa hora, repouse sobre ti e louve comigo assim. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser, as minhas mãos eu quero Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Podemos se encontrar sentados, meus irmãos? Que eu estarei louvando um louvor para o Senhor Jesus, juntamente com os meus irmãos e irmãs. Amém? É o 667. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, Senhor. Quero ser como tu, Senhor. Quero ser como tu. Eu quero ser um vaso em tuas mãos, Senhor. Quero ser como tu. E mais palmas para Jesus. Aleluias. Peço que os meus irmãos e irmãs se encontrem de pé.
estarmos lendo o tema da campanha, amém? O último dia da campanha, que se encontra em Mateus, capítulo 7, versos 13 e 14. Aleluia. Mateus, capítulo 7, versos 13 e 14. Glória a Deus. Aleluia. Mateus, capítulo 7, versos 13 e 14. Este é o tema da campanha. Aleluia. Último dia da campanha. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém? Então vamos estar lendo. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Vamos neste momento estar orando ao Senhor, para que o Senhor venha falar conosco esta noite. Senhor Jesus, neste momento, ó Pai, nós nos encontramos aqui na casa do Senhor, que é chamada casa de oração. Eu peço, Senhor, que não venha ser eu, mas que venha o Senhor, o nosso doce Espírito Santo, a conduzir a pregação, a conduzir as palavras nos meus lábios, porque o Senhor conhece o que cada um de nós, meu Deus, precisamos ouvir, seja uma exortação, uma repreensão, seja ali uma palavra, meu Deus, que venha alegrar os nossos corações. O Senhor sabe que a igreja do Senhor está necessitando. Fala conosco, Senhor, e abençoa, meu Pai, a cada um que se faz presente, meu Deus, pois o Senhor é justo, verdadeiro e fiel, que nós venhamos a diminuir, mas que o Senhor venha crescer, resplandecer o vosso Espírito Santo em nossa face. Obrigada por tudo, Senhor. Amém e amém. E mais palmas para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Este é o tema da campanha. E ali, buscando a direção de Deus, nós não vamos fugir do tema, né? Mas eu estarei lendo ali, glória a Deus, em Deuteronômio, capítulo 11, versos 26 a seguir. Aleluias. Glória a Deus. Deuteronômio, capítulo 11, versos 26 a seguir. Glória a Deus. Que diz assim: Eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que vos ordeno, para servirdes outros deuses que não conhecerdes. Aleluia. Meus irmãos, sabemos que o Senhor não obriga ninguém a servir a Ele, porque cada um de nós temos o livre-arbítrio. Nós servimos o Senhor porque nós nos amamos ao Senhor de todo o coração. Mas, se porventura nós queremos desviarmos do caminho do Senhor, o Senhor vai ali nos orientar, para que nós não venhamos a sair da vossa presença. Porque sabemos, meus irmãos, que é tão difícil um desviado voltar novamente para a casa do Senhor, novamente ali a viver em santidade, porque saindo ali da presença do Senhor, sabemos que aquele espírito imundo que estava quando a pessoa não tinha aceitado a Jesus, ele volta ao inferno e traz consigo 7 legiões piores do que ele. Então aquela alma ela vem a ser mais e mais acorrentada no pecado. E aqui hoje falo sobre a bênção e a maldição. É uma bênção nós estarmos na presença do Senhor, vivendo em sinceridade, em santificação, em novidade de vida, vivendo em espírito e em verdade, em adoração a Deus. É uma bênção nós termos o nosso nome constando no livro da vida, e não no livro do maligno. É uma bênção nós estarmos na casa do Senhor glorificando a Deus, porque nós sabemos que tudo que nós fazemos aqui não é em vão, mas lá no céu o Senhor ele é galardoador, e o nosso galardão estará lá nos esperando, assim como a nossa coroa da vida eterna também. Então tudo que nós fazemos para Deus, o Senhor se agrada. A oração dos santos
cheira em cheiro suave e agradável perante a Deus. Por isso que o Senhor, a cada dia, quer que nós venhamos a orar. É uma comunhão que nós temos com o Senhor. E nós devemos buscar o renovo que vem do alto. O renovo que vem do Espírito Santo, que vem ali do próprio Deus, que derrama sobre nós, para nos sustentar, nos ajudar, nos fortalecer nas horas das angústias, das tribulações. Mas também aqui na palavra do Senhor fala sobre a maldição. Ah, mas Deus amaldiçoa o homem. Deus entrega o desejo do seu coração, porque não é nem por força nem por violência, mas é ali pela vontade do ser humano. Deus entrega o desejo do coração, não porque Deus é mau, mas Deus não vai nos obrigar a servir a Ele. Porém diz assim: porém a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus. Sabemos que aquele que é santificado, purificado pelo sangue de Jesus, ele se constitui ali filho de Deus. Mas saindo o homem ou a mulher da presença de Jesus, ele está sob a maldição, porque ele pisou no sangue que foi purificado, porque ele ali deixou o Espírito Santo do Senhor e hoje está em trevas. Então não saia da presença de Jesus. Mesmo que a luta está difícil, mesmo que a tribulação está grande, mas você sabe que você tem um Deus que é maior de toda a luta. Um Deus que nunca perdeu nenhuma batalha. Porque quando Deus ia ali com Israel consultava a Deus: Senhor, o Senhor é conosco nessa batalha? E Deus falava: eu sou. Então eles ganhavam. Mas quando eles não consultavam a Deus, estavam em pecado, na rebeldia, e mesmo assim queriam ir, e Deus não estava com eles, eles perdiam feio. Mesmo que eles eram multidões e os adversários eram pouquinhos, eles perdiam. Porque não é pela tua força do teu braço, mas é pela força do Espírito Santo que está em ti que você vai vencer. Não é pela sua maneira de querer: eu consigo, eu posso. Você não pode nada sem Jesus. Eu não posso nada sem Jesus. Sem Jesus nós estamos em trevas e não há luz sobre nós. Nós precisamos de Deus a todo momento, a toda circunstância. Quão difícil é, meus irmãos, nós olharmos para trás, queremos desejar o mundo e irmos para o mundo, porque nós vamos estar sob a maldição de Deus. Porque estando na casa do Senhor, muitas das vezes fazem até macumba para nós, e o Senhor, Ele não deixa tocar em nós. Mas se nós não estivermos na presença do Senhor, vai chegar a macumba, não adianta, porque aquele que sela o teu corpo, aquele que pode ali te livrar de todos os males, é o Senhor Jesus. E o Espírito Santo do Senhor, ele pousa naquele que está em santidade. Porque não tem como Deus ter comunhão com as trevas. Ou você serve a Deus, ou você não serve. Não tem como servir a dois senhores. Então há uma diferença entre o ímpio e o justo, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. E por amor da tua alma, o Senhor vem te alertar esta noite, para que tu não venha se desviar, não venha voltar para trás, porque senão tu irás perecer. E a bênção do Senhor não vai estar sobre ti, porque tu rejeitaste o Filho de Jesus, aliás, o Filho de Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Tu olhaste para trás e preferiste as coisas do mundo. E não é assim que o Senhor quer, que vós venhais estar nessa posição. Mas que você venha fazer a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. O Senhor ele não tem prazer na morte do ímpio, mas se porventura o ímpio converter os seus maus caminhos, ele viverá. Mas o justo na sua justiça fizer o mal, ele perecerá, porque a justiça dele não o livrará da mão do Senhor no dia que ele pecar. E assim somos nós. Se nós acharmos: mas eu pequei, Deus vai ter misericórdia de mim. Deus ele não faz exceção. Mas o que o homem plantar, o homem vai colher, seja bom ou seja mal. Então não deixa Satanás ludibriar a tua mente, te enganando: Deus só quer o meu coração. Não. Deus te criou corpo, alma e espírito. E se você não estiver em santidade, você vai perder a sua salvação. Mas as palavras do Senhor são duras, mas são palavras de repreensão, para que a cada dia nós venhamos a nos consertar perante ao Senhor, e nós não venhamos ali estar sendo encontrados em pecados,
que entristece ao Espírito Santo. Pois sabemos, meus irmãos, que o Espírito Santo ele é o selo da salvação. E aquele que não tiver o Espírito Santo, na própria palavra do Senhor fala que este não pertence a Deus. Então é algo muito sério que nós devemos cuidar cada dia como uma pedra muitíssima preciosa que o mundo não tem, mas que você tem porque o Senhor te escolheu. O Senhor te trouxe esse ministério, não foi à toa. É porque a obra que o Senhor tem contigo neste ministério é grande. Mas não pensas que ali, seu nome estando no livro da vida, você pode fazer o que quiser. Porque tudo o que nós formos fazer, nós vamos receber consequências. Então nós devemos ter muito cuidado para que nós não venhamos a perder o selo da salvação. E ali o Senhor Jesus vem ali nos entristecer conosco. Porque é muito triste, meus irmãos. Jesus ele não tem prazer de ver as almas serem lançadas no inferno. O Senhor ele chora. Ele pede ao Pai: Pai, tem misericórdia, Pai, dá mais uma oportunidade a essa vida. Ele desviou, ela desviou, mas dá mais uma oportunidade. Mas ali o homem, na dureza do seu coração, povo de dura serviço, que não quer servir ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Criador, que tudo fez, tudo faz, e ele não precisa da ajuda de ninguém para fazer nada, porque ele é a própria sabedoria, ele é o próprio entendimento, ele é o Criador. Ele sonda e esquadrinha o mais profundo do teu coração, e ele sabe o que você vai fazer antes mesmo de você fazer. E o Espírito Santo ele toca em nós. Não faça isso, meu servo, não faça isso, minha serva, para que a tua alma não venha a perecer. Porque a tua alma tem muito valor para mim. A tua alma foi comprada com preço de sangue, o preço do sangue de Jesus. Não pensa tu que você não tem valor. Muitos podem ali te desprezar, muitos podem falar coisas que te entristecem, mas para Jesus você tem um valor muito grande. Você é especial. Você foi escolhido para anunciar as boas novas, anunciar as novas de salvação. Bem-aventurados são aqueles que pregam o caminho da salvação, que prega ali que Jesus está voltando e não teme o homem, não teme ali as circunstâncias, porque o homem, ele pode matar o teu corpo, mas esse a tua alma vai regozijante para o Senhor, se alegrando e louvando a Deus, e chegar ali no Nova Jerusalém, e entrará pelas portas. Então nós sabemos que tudo que nós passamos aqui são coisas que a maioria das vezes, meus irmãos, nós provocamos ou Deus permite para o nosso amadurecimento e crescimento espiritual. Não é porque nós aceitamos a Jesus que nós já estamos 100%. Nós muitas vezes temos muitas coisas que precisamos melhorar. Quantos que veio para a presença de Jesus e ele conheceu que batizar para pecado? E teve um tempo ali para deixar as coisas do mundo. Então, cada dia que passamos na presença do Senhor, o Senhor tem nos ensinado, tem nos exortado, tem ali nos orientado, para que nós venhamos a deixar tudo que entristece a Ele. Porque o que está nos esperando, meus irmãos, é algo muito grande. É algo que as coisas deste mundo não é 1% do que está nos esperando. É uma alegria tão grande, é algo tão emocionante, é algo que a nossa alma regozija e tem sede de Deus. E ali nós não podemos deixar as coisas deste mundo nos enganar, mas devemos viver em santidade, porque a porta é estreita, o caminho ele é apertado e a bagagem não vai entrar. O teu querer fazer, Senhor, mas vou fazer desse jeitinho aqui, o Senhor vai receber desse jeito. Não, não é assim. É conforme Deus quer e conforme Deus ordena. Porque Deus, Ele é o Criador. E para nós entrarmos no reino do Senhor, nós devemos fazer a vontade de Deus. Se enquadrar na palavra de Deus. Deus não vai se enquadrar no seu pecado. Deus, Ele não vai se enquadrar nos seus erros. Mas Ele quer que você venha cada dia se enquadrar, cada dia que nós venhamos a se enquadrar na palavra do Senhor. Para que a nossa alma não venha a perecer. Porque Jesus ele fica muito triste. Quando as almas estão no mundo, ali perecendo, sendo escravizadas ali por tantas coisas, meus irmãos. Seja nas drogas, nas bebidas, no adultério, na prostituição. E muitos são desviados. Muitos brincaram com o nome de Jesus. Nós não devemos brincar, porque este nome é sobre todos os nomes, e o Senhor deu o poder, a honra e a glória para que o Senhor venha
nosso advogado no dia de hoje. Porque aquele que se arrepende encontra misericórdia, mas aquele que não se arrepende, ai deste tal, duro juízo virá sobre ele, para que venha se arrepender. Porque às vezes Deus permite Satanás tocar na nossa carne, não é porque Deus é mau, mas porque Deus quer uma verdadeira conversão, para que a tua alma não venha perecer, para que a tua alma não venha ser ali lançada fora. Mas Jesus, meus irmãos, Ele cuida de nós, mesmo nós falhando, errando, o Senhor a cada dia Ele nos fortalece e nos dá o caminho certinho de nós irmos, ali nos orienta o que nós devemos fazer. Mas muitos não querem seguir o caminho do Senhor. Muitos ali querem seguir o seu próprio caminho, a sua própria intuição, o seu próprio coração, e na palavra do Senhor fala que enganoso é o coração do Senhor. E muitos têm se desviado porque Satanás tem lançado setas no coração. A doutrina não é tudo isso não, é só um pouquinhozinho, não precisa de tudo isso não. E esse pouquinhozinho você vai ficar. Esse pouquinhozinho você vai perder a tua salvação, que é algo mais precioso do que toda a prata, todo o ouro deste mundo. É a salvação de uma alma. Uma alma tem muito valor para Jesus. Aleluia. E mais palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Está lendo aqui para frente um pouquinho? Em Deuteronômio, capítulo 12, versos 32, que diz assim: tudo o que eu te ordeno, observais para fazer. Nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. A doutrina é essa. Se você acrescentar ou diminuir, o Senhor vai cobrar das tuas mãos. Porque ai daquele que falar, não tem problema usar o WhatsApp, pode usar, Deus é contigo. Deus, Ele vai requerer das tuas mãos. Nós não devemos brincar com o Senhor, meus irmãos, porque o Senhor, Ele é fogo consumidor. Aleluia. E ali em Apocalipse, glória a Deus, só o Senhor é bom. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 22, verso 19, diz assim: e se alguém tirar qualquer das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Resumindo, se você adulterar a palavra do Senhor, tua alma vai perecer, se você não se converter, se você não se arrepender de todo o coração. Porque o Senhor, Ele não vai deixar o pecado, a iniquidade, as coisas deste mundo entrar na Nova Jerusalém. Mas lá só vai entrar um povo santo, um povo lavado, um povo remido, um povo de boas obras, que não ali se contamina com as coisas da Babilônia, que é este mundo, mas que servem a Deus de todo o coração, que servem ao Senhor de todas as tuas forças, porque para nós entrarmos na Nova Jerusalém, nós temos que nos esforçar de todas as nossas forças. Nós temos que a cada dia passar as lutas, as aprovações, louvando e engrandecendo a Deus. Muitos têm murmurado, reclamado: ah, Senhor, mas por que isso, por que aquilo? É para o teu crescimento espiritual. Deus, Ele não te dá uma prova além do que você possa suportar. Porque nós sabemos, meus irmãos, que quando nós aceitamos a Cristo, nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. E o Senhor fala na sua palavra que Ele dá-lhe um fardo que nós podemos carregar. A nossa cruz nós podemos carregar, porque o Senhor nos ajuda. Mas muitos ali têm reclamado: ah, mas isso é difícil, aquilo é difícil. E tem perdido a bênção. Quanto já era para ter recebido uma bênção ali, que tanto que o Senhor já prometeu, mas às vezes uma falta de vigilância, essa bênção tem demorado um pouquinho mais para chegar. Então nós devemos vigiar, porque o fardo de Jesus é leve, mas o fardo do mundo, ele é pesado. O fardo do mundo te lança ao inferno, porque Satanás, meus irmãos, ele veio senão para matar, roubar e destruir. E todo aquele que pecar e não se arrepender vai ser lançado fora. Não é a vontade de Deus isso. Porque Deus, Ele quer que todo homem, toda mulher se converta a Ele e aceite a Jesus como único e suficiente Salvador. Porque conhecereis a verdade vos libertará. E o caminho é Jesus. Mas muitos não querem Jesus, muitos querem facilidade. E lá no céu não tem isso. Ah, eu vou fazer um jeitinho brasileiro e eu vou entrar no céu de qualquer maneira. Não.
Se o seu nome não constar no livro da vida, você vai ser amarrado mãos e pés e lançado às trevas exteriores. E ali haverá pranto e ranger de dentes. E muitos naquele dia vão se arrepender, mas já não tem mais como ali deixar o que já passou. Porque o tempo que Deus nos dá é o hoje, para nós nos arrependermos. Porque hoje Jesus, ele é o advogado fiel. Mas naquele grande dia o Senhor vai ser juiz. E tudo que você fizer, tudo que você tiver feito, virá à tona, seja bom ou seja mal. Então o Senhor nos dá o tempo para nós virmos ali, nos arrepender e lavar as nossas vestes espirituais no sangue do Cordeiro. Para que aquele grande dia nós não venhamos a perecer, mas venhamos a ter a comunhão, venhamos poder entrar nas portas ali e entrar na Nova Jerusalém e ali adorar a Deus, que é digno de louvor e glória. E ali, meus irmãos, será coisas inefáveis, coisas que nós não podemos nem explicar, de tão belas. E muitas vezes nós falamos, mas eu queria isso, eu queria aquilo. Vamos obedecer à doutrina. E se Deus querer dar no tempo dele, vamos esperar o tempo de Deus, porque o tempo do Senhor não é o nosso tempo. Às vezes nós queremos uma coisa e não é ainda o tempo. Os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus são maiores, mais altos do que os nossos. E muitas vezes nós não recebemos porque nós não sabemos esperar. Nós queremos hoje, mas o hoje pertence a Deus. Vamos deixar o Senhor trabalhar. Vamos deixar o Senhor agir da maneira que Ele quiser. Porque o tempo, Ele foi abreviado por amor dos escolhidos. E se nós não estivermos da maneira que o Senhor quer, nós vamos perecer. Então vamos vigiar a cada dia, vamos buscar a face do Senhor, vamos orar, buscar a direção do Senhor, para que nós não venhamos a ser enganados, pois muitos que estavam no nosso meio foram enganados por Satanás. Satanás ali soprando nos seus ouvidos, ou lançando seta, não, a doutrina não é tudo isso não, é só um pouquinho, não precisa de tudo isso não. E os pais ali, tendo a água da vida, que é a palavra. A palavra é a água que nos purifica e nos dá ali comunhão mais com o Senhor. Trocaram a palavra de Deus pelo engano de Satanás. Isso Satanás ele tem feito nos últimos dias. Porque Satanás veio senão para matar, roubar e destruir. E enganar os povos e as nações que derem ocasião e lugar para ele trabalhar. Então nós devemos pedir para que o Senhor venha cobrir a nossa mente todo instante com o seu sangue, nos revestir de todas as armaduras celestiais. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra as potestades e as rochas da maldade. É contra o próprio diabo e as suas legiões. E nós sabemos, meus irmãos, que os dias têm passado tão rápido, mas é por amor aos escolhidos que os dias têm sido abreviados. Porque se os dias não fossem abreviados, na palavra do Senhor fala que nenhuma alma só se salvaria. Porque a tendência do ser humano é se desviar dos caminhos de Deus. Mas Deus, Ele não quer que nós venhamos a nos desviar, mas venhamos a nos aproximar dEle. Porque as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa abençoar. Mas muitas vezes a divisão de nós e Deus, que é o nosso pecado, que ali encobre a nossa face e ali o Senhor não nos abençoa. Então nós devemos a cada dia rever tudo o que nós estamos fazendo e pedir a direção de Deus, para que nós venhamos a nos consertar nos mínimos detalhes, para que nós não venhamos a perder o mais precioso, que é a nossa salvação. A salvação da nossa alma, que ali não há prata, ouro, dinheiro, nada neste mundo que possa comprar, porque já foi compra e com um preço de sangue, um preço preciosíssimo, um sangue caríssimo vertido na cruz. Porque Jesus, Ele sendo Deus, Ele deixou ali a Nova Jerusalém, Ele deixou a sua glória, Ele esvaziou de si mesmo e fez-se carne, morreu por nós pecadores. Nós deveríamos, se fosse ver, estar no inferno de tanta coisa que nós já fizemos de errado. Mas o Senhor não olhou para os nossos pecados, mas Ele olhou para o teu coração e viu o temor que tem no teu coração e te escolheu e te trouxe para que tu venhas a fazer a obra do Senhor, a pregoar o Evangelho, para que mais almas venham ser salvas por intermédio de Jesus
na tua vida. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, não é eu, não é você, mas é o Espírito Santo do Senhor. Ele trabalha no coração do homem, no coração da mulher, para que o homem e a mulher venham se arrepender de todo o pecado, toda iniquidade, tudo aquilo que possa causar divisão entre o homem e Deus, e venha ter a salvação, que é o bem mais precioso, e venha ali entrar pelas portas da Nova Jerusalém, que são portas ali que só vai entrar os salvos, aqueles que não se contaminam com o mundo, mas deixaram o mundo por amor a Deus. Porque sabemos, meus irmãos, que o mundo, ele é prazeroso, mas é para a nossa carne. Mas a nossa alma, ela geme, ela chora, porque o desejo da nossa alma é estar com Deus. O desejo da nossa alma não é de estar no pecado, mas é de servir a Deus. E nós não podemos deixar a carne falar mais alto, mas nós devemos a cada dia dar mais ocasião ao Espírito Santo de Deus, deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar nas nossas vidas e nos guiar a cada dia, porque não é nem por força e nem por violência, mas é pelo toque do Espírito Santo. E mais palmas para Jesus. Glória a Deus. Somente até aqui, o Espírito Santo de Deus fale melhor em cada coração. Vamos orar assim: Senhor Jesus, pela vossa infinita misericórdia, revela ainda o mais profundo e o escondido pelo vosso Espírito Santo. E mais palmas para Jesus. Glória a Deus. Assim diz o Senhor: eu lhe abençoarei de maneira tal. Pai, receba. E mais palmas para Jesus. O Senhor está concedendo um livramento a um irmão, nosso irmão Adriel, receba. E mais palmas para Jesus. Glória a Deus. Somente até aqui, irmãos, vamos receber o pastor Gledson. Mais palmas para Jesus. Amém, Jesus. Amém. Irmão que ora pelos dons, quem sabe Deus já lhe deu uma revelação, uma visão, e você assim deseja passar e não leva para casa. Como irmão? Não tem? Irmãos, o que acontece? Fala assim: Senhor Jesus, revela aí o mais profundo e o escondido pelo teu Espírito Santo. Exalta Deus com as palmas. Eu confesso aos irmãos que no momento que eu cheguei, eu dobrei os joelhos para orar, Deus me deu uma visão, certo? Nessa visão eu via como se fosse uma pasta, uma pasta que você usa para escovar a chapa, né? Os dentes. E até então estava observando e vendo como uma mão espremendo ela. Quando espremia, saía um líquido, alguma coisa assim. Não é bem pasta, como se fosse uma coisa meio esverdeada, uma coisa meio escura, preta. E até então eu estava sem discernimento e falando: Senhor, mas o que é isso? É coisa da minha carne, da minha cabeça? Confirma, Senhor, me dá uma confirmação para ir ter discernimento que é o Senhor falando. E no momento que a irmã pregava, ela falava a respeito em Deus tratar com o homem na questão e trazer na pessoa um amadurecimento. Mas eu perguntava: Senhor, quem é essa pessoa? É homem, é mulher, é jovem, é menino, é velho? Quem é? E o Senhor me faz entender que é todos nós. Nessa campanha podemos ver que o tema é entrando pela porta estreita. Só vai estar na porta apertada aquele que renunciar a si mesmo para poder servir a Deus. Então Deus vai dar bendição para sermos moídos, passarmos muitas vezes por situações adversas, a fim que a impureza em nossa vida seja expurgada. Amém? Então essa visão é como um alerta a todos nós nos prepararmos, não nos afligirmos quando alguma coisa acontece, porque é Deus modelando a nós para chegarmos à estatura de varão perfeito. Amém? Exalta a Deus com as palmas. Então, o que acontece? Eu contei uns dias atrás aí que Deus usou um irmão, acho que foi um irmão na revelação, que Deus estaria cuidando de alguém da minha família. E foi citada a questão do meu avô. O que acontece? Houve uma grave na questão do estado dele,
não está nada legal. E hoje, a minha mãe até já guardava alguma coisa, né? Morreu. Mas o que acontece é que minha mãe, ela ligou justo para me poder fazer uma oração com a filha. Amém? Por um lado, me sinto um pouco meio de sonho, por ver o meu avô naquela situação que está, né, no leito mesmo, e isso dói, estamos longe, aquela coisa toda. Mas, por outro lado, eu fico feliz porque nessa data ele acabou levantando a mão e aceitando Jesus. Amém? E o que mais me chamou a atenção, irmãos, é porque ele não está conseguindo falar. Do nada ele desandou tudo, está malo, péssimo. Mas no momento que eu fazia o apelo, eu falava assim: ó avô, se o Senhor deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, dá um aperto na mão da manhã e apertar as 3 vezes. Aí só para confirmar, se o Senhor deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, aperta a mão da manhã e apertar, como sinal que estava desejoso do Salvador da sua vida. Amém? Exalta Deus com as palmas. Então eu tenho certeza que Deus é fiel para dar. Amém? Eu vou convidar todos os irmãos, amém, para nós encerrarmos essa campanha. Graças a Deus. Fala assim: irmãos ouvintes, que Deus abençoe a sua vida, o seu lar, hoje e sempre. Venha cá todos, vamos orar. Senhor Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, pelo término desta campanha, Senhor. Mesmo na nossa pouca força, meu Pai, estamos tentando orar, estamos tentando clamar. Ó meu Deus, chamarmos a tua atenção, Senhor. Olhar e veja, meu Deus, o desejo da nossa alma. Meu Deus, o anseio que temos nós em buscarmos a tua face. Venha lavar nossa vida com teu sangue, ó Pai. Jogar por terra toda acusação satânica, Senhor, que quer causar manchas em nossa vida. Lança no mar do esquecimento, meu Pai, todas as nossas falhas. E venha nos ajudar, Senhor, a entrarmos pela porta apertada. Lava-nos com teu sangue. Limpa-nos com teu sangue, Senhor. Venha ajudar-nos, meu Pai, a perseverarmos, meu Pai, e com insistência avançarmos pela fé. Meu Deus, enquanto oramos, clamamos, meu Pai, vai guardando a nossa família, vai guardando o nosso lar, a nossa parentela. Meu Deus, também do irmão, da irmã que aqui clama, Senhor, apresentamos em tuas mãos, aleluia, esta campanha. Meu Deus, recebe ela como incensário, agradável, aleluia, diante do nosso altar, e derrama com bênção e vitória na nossa vida. E quem assim confia em Deus e aceita, diz amém, Jesus. Amém? E amém, Jesus. Exalta a Deus com as palmas. Graças a Deus até que o Senhor tem nos abençoado. Amém? Quinta que vem vamos estar iniciando a campanha e vamos estar vendo com o Senhor qual vai ser o tema e quem vai ser as pessoas que vão estar escaladas para pregar. Amém? Quem está feliz com Jesus? Amém? Glória a Deus. Eu vou convidar o nosso irmão Roberto, junto com o irmão Alípio, a orar com a imposição das mãos. Amém? Que Deus abençoe. Até aqui podemos afirmar: Jesus nos ajudou. Amém? Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.
Graças a Deus, que Deus abençoe meus irmãos, fiquem todos na paz do Senhor. Se tudo acontecer bem, assim que chegarmos em casa, vamos fazer uma transmissão, vamos orar um pouquinho, falar um pouco da palavra do Senhor. Bem? Que Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre. Paz do Senhor.